Bom dia, turma. Sexta atividade de física. Continuação da aula passada, calorimetria, calor sensível. Passei um vídeo aula sobre um professor, ele está fazendo algumas questões onde são introduzidos o calor sensível nas questões. Então, eu passei que é para vocês verem como o conteúdo é introduzido em questões, como ele é cobrado e como vocês poderão resolver esses tipos de questões. Então, eu quero que vocês assistam, é bastante importante, ele dá muitas dicas para vocês compreenderem como realizar esses tipos de questões. Não precisa copiar o conteúdo desse vídeo no caderno, eu apenas quero que assistam com atenção. O conteúdo se encontra no livro na página 64 a 66. Vocês irão copiar todas as questões no caderno e responder. Não adianta me mandar só a resposta, eu quero o cálculo. Questão de cálculo, tem que me mandar o cálculo. Não adianta marcar só o item ou mandar a resposta final, que eu não iria aceitar. Porque como é que você sabe a resposta final ou o item correto se você não fez o cálculo? Certo? Então, vamos lá. A primeira questão, na verdade, ela fala assim: quantas calorias são necessárias para aquecer 20 gramas? Se ela está querendo as calorias, ela vai querer... Então, a questão ela quer a quantidade de calor, que no caso é o quê? Quantidade de calor é igual a massa da substância vezes o calor sensível vezes a variação da temperatura. Então, quando ela falar em calorias ou quilocalorias, ela está falando da quantidade de calor. Ela está te dando a quantidade de calor ou pedindo a quantidade de calor. Quando ela te dá algum valor em gramas, ela está te dando a massa. Se ela te dá algum valor em calorias por gramas em Celsius, ela está te dando um calor sensível. Se ela te dá dois valores em graus Celsius ou um valor em graus Celsius, é a variação da temperatura. Então, ele quer a quantidade de calor, que é o quê? E ele pergunta que são necessários para aquecer 20 gramas. Então, a massa é 20. De água, de 8 graus Celsius a 26 graus Celsius. Então, ele te dá a temperatura inicial e a temperatura final. E lá no final, em dado, ele fala que o calor sensível é 4. Então, você só vai jogar esses valores na fórmula, que vai ser igual a massa. Qual é a massa? 20, porque o 20 está acompanhado da unidade grama, e a grama é massa. Então, aqui em massa você vai colocar 20. O calor sensível ele dá no final da questão, que é 4, vezes a variação da temperatura. Você pode fazer a variação da temperatura antes, ou você pode deixar dentro do cálculo, mas eu acho que é mais fácil para vocês fazerem antes. Então, antes de jogarem aqui os valores, vocês vão achar o valor da variação de temperatura, que é bem fácil. É variação da temperatura igual a temperatura final menos a temperatura inicial. Temperatura final é 26, menos a temperatura inicial é 8. Fazendo essa subtração, 26 menos 8, vocês acham a resposta da variação da temperatura, certo? Então, vocês só vão jogar na fórmula a quantidade de calor, que é o que ele quer, igual a massa, que é 20, vezes o calor sensível, que é 4, vezes a variação da temperatura que vocês vão achar. Lá em cima, que é 26 menos 8, é a variação da temperatura. Quando vocês resolverem esse cálculo de multiplicação, primeiro vocês fazem 20 vezes 4, aí o resultado vocês multiplicam pela variação da temperatura, que vocês vão achar a quantidade de calor da primeira questão. A segunda questão ela fala: um corpo de massa igual a 500 gramas, 100 gramas, como eu já falei, é a massa. Recebeu 1.000 calorias, 10.000 calorias. Se ele está falando em calorias, é a quantidade de calor. Isso, quando vocês estiverem lendo as questões em física, é bem importante vocês irem anotando dados que a questão te dá. Aí você coloca: a massa é igual a 500 gramas, a quantidade de calor é 10.000 calorias, e ele também te fala que a sua temperatura passou de 100 graus Celsius para 60 graus Celsius. Então, ele te dá a temperatura final e a inicial.
E aí ele quer o quê? Ele quer o calor específico desse corpo. O calor específico é o C, certo? Então ele quer o C. Então aí você vai anotando os dados como eu falei. Então a massa ele te dá 500. Você vai jogar na fórmula depois que você achar a variação da temperatura. A variação da temperatura é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Então, quando você fizer 100 menos 60, a resposta é a variação da temperatura. Aí você vai colocar 10.000 calorias, que é a quantidade de calor, é igual a 500 gramas, que é a massa, vezes o C, que é o calor específico, que é o calor sensível que ele quer, o calor específico, vezes a variação da temperatura que você já vai ter feito. 100 menos 60 é o valor da variação da temperatura. Que eu vou logo falar que é 40, que vocês com certeza já sabiam que é 40, que é bem simples, 100 menos 60 é 40. Então vai ficar 10.000 é igual a 500 vezes C, que é o calor específico, vezes 40. Quando tiver um valor que depois da igualdade no vídeo, o professor já explicou isso, mas eu vou repetir. Quando você tiver um valor antes da igualdade que tenha zero e depois da igualdade que tenha zero, para ficar mais fácil, você pode cortar a quantidade de zero que você tem depois da igualdade e antes da igualdade. Juntando os valores que você tem depois da igualdade, você vai ter os dois zeros do 500 e o zero do 40. Então, juntando, são 3 zeros. E antes da igualdade, você vai ter os zeros da caloria, que é 10.000. Então, você vai cortar esses 3 zeros aqui da caloria. Então, depois da igualdade, antes da igualdade, depois que você cortar os zeros, vai ficar 10 igual a 5, porque você vai cortar os dois zeros do 500, 5 vezes C vezes 4, porque o zero do 40 você também vai cortar com os 3 zeros dos 10.000. Depois você vai resolver o cálculo e você vai achar o valor do calor específico, que é o C. Certo? Passando para a terceira questão. Determine o calor específico, novamente ele quer o C. Calor específico, C. De uma substância com massa de 1 kg, certo? Ele te dá a massa em 1 kg, lembrando que 1 kg é a mesma coisa que 1.000 gramas, certo? Então, o que você vai colocar na questão é 1.000 gramas, não é 1 kg, é 1.000. Então, anota, ele já me deu a massa, que é 1.000 gramas. Ao receber 5.000 calorias, se é em calorias, ele está me dando a quantidade de calor, que é o quê? De uma fonte térmica, teve a sua temperatura elevada em 20 graus, já dá a variação da temperatura, que é 20. Então, você só vai jogar os valores na questão também. 1.000, que é 1 kg, 1.000 gramas é igual a massa, igual... Opa, eu troquei tudo aqui. É 5.000, que a caloria é o quê? Quantidade de calor, 5.000 é igual a vezes o C, que é o calor específico, que é o que ele quer, vezes a variação da temperatura, que é 20. Então, você também pode cortar os zeros que tem depois da igualdade e os zeros que tem antes da igualdade. Depois é só resolver o cálculo e você vai achar o item correto. A quarta questão. Um corpo, aí você vai fazendo do mesmo jeito como as outras, vai anotando os dados. Um corpo de 500 gramas, se é grama, é a massa. Então, ele já me deu a massa é 500, que se encontra em uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, ele me deu a temperatura inicial, e ele também vai me dar a temperatura final, que é 30 graus Celsius. Então, eu vou ter que fazer o cálculo da variação da temperatura. Temperatura final 30 menos a temperatura inicial 25. Eu vou achar a variação da temperatura. E ele me dá a quantidade de calor, que é 5.000 calorias. Quantidade de calor em calorias é o quê, ó? Caloria ou quilocaloria é o quê? Bem os valores na fórmula e vai resolver os cálculos. Quantidade de calor
5.000 calorias, igual a massa, que é 500, vezes C, que é o que ele quer, que é o calor específico, vezes a variação da temperatura que você vai ter que fazer. 30 menos 25. A variação da temperatura vai ser 5. Você vai resolver esse cálculo e vai achar a resposta. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mandem foto da questão e falem, professora, eu estou com dúvida nessa questão. E aí eu irei ajudar e nós iremos fazer junto